Cadeiras onde pacientes tomam medicamentos quebradas na UPA de Serra Sede. Adriana fez a denúncia. A mãe estava internada aguardando transferência. De acordo com ela, nem lençol havia na unidade. Jogo de futebol de crianças termina em agressão e prisão em Vitória. De acordo com testemunhas, um técnico invadiu o campo durante uma partida e agrediu o juiz. Assassinato no bairro Bela Aurora, em Cariacica. A vítima foi morta a tiros. Câmeras de segurança da região podem ter registrado o crime. Presa a quadrilha que planejava explodir caixas eletrônicos em agência bancária na Serra. No apartamento usado pelo bando, foi apreendido um explosivo. 4 suspeitos foram detidos. A expectativa para as vendas de fim de ano. A Federação do Comércio prevê um crescimento de quase 2%. Apesar de pequeno, um número positivo se comparado aos 3 anos em queda. Na semana de combate ao diabetes, o alerta para os perigos da doença. O Brasil é o 4º do mundo com a maior incidência. E na agenda cultural, as novidades no cinema e os shows para agitar a sua noite. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Assassinato em bairro de Cariacica. Os criminosos perseguiram a vítima. Câmeras de segurança da região podem ter registrado o crime. A vítima foi identificada como Tom Correia, de 27 anos. De acordo com testemunhas, por volta das 2h30 da tarde deste sábado, Tom estava na parte de baixo do bairro Bela Aurora, em Cariacica, quando foi abordado por 2 homens armados. A vítima, assustada, começou a correr e foi nesse momento que os bandidos atiraram na direção dele. Os atiradores correram cerca de 30 metros atrás da vítima. Quando Tom chegou aqui na parte de cima do bairro, ele foi atingido com 3 tiros. 2 nas costas e 1 na nuca. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo a polícia, a vítima teria envolvimento com o tráfico de drogas na região. A perícia da Polícia Civil encontrou cigarros e dinheiro nos bolsos de Tom. Câmeras de segurança de uma casa que fica em frente ao local do crime podem ter flagrado toda a ação criminosa. A Delegacia de Crimes contra a Vida de Cariacica vai investigar o caso. A polícia vai investigar o caso e quem tiver alguma informação, ligue para o Disque Denúncia 181. Presa a quadrilha que planejava explodir caixas eletrônicos em agência bancária na Serra. O alvo dos bandidos era essa agência bancária, que fica em Jardim Limoeiro, na Serra. Eles queriam dinheiro e iriam explodir os caixas eletrônicos com esse explosivo que foi encontrado dentro do apartamento da quadrilha. O local foi todo revirado pelos policiais, que buscavam mais artefatos para o crime, que aconteceria na noite deste sábado. Os 4 criminosos seriam de Minas Gerais. Segundo a polícia, eles já explodiram outros bancos no estado mineiro. Os militares capixabas já estavam monitorando a quadrilha e depois de um cerco, os integrantes foram presos quando seguiam para Jacaraípe. Os detidos são Luiz Fernando Correia Aguiar, de 33 anos, Cristiano Abreu Amaral, de 29, Gustavo Almeida de Aguiar, de 18 e Fernando Figueiredo da Silva, de 25. De acordo com a PM, todos eles são bandidos perigosos, inclusive Fernando, que é foragido da Justiça Mineira, e Gustavo, que seria autor de vários homicídios. Os criminosos foram encaminhados para a 3ª Delegacia Regional da Serra e depois para o Centro de Triagem de Viana. Jogo de futebol de crianças termina em agressão e prisão em Vitória. De acordo com testemunhas, um técnico invadiu o campo durante uma partida e agrediu o juiz. Tudo começou depois que o juiz deu cartão vermelho para o técnico. Médicos que estavam no local fizeram os primeiros socorros até a chegada dos bombeiros, que encaminharam o juiz ao São Lucas. Depois, a Guarda Municipal foi acionada e levou o suposto agressor para a delegacia. Os primeiros a separar a briga foram os pais das crianças. A ocorrência ainda está em andamento. Na semana de combate à diabetes, um alerta para os perigos da doença. O Brasil é o 4º do mundo com a maior incidência.
Exercício e alimentação saudável. Acho que todos já ouviram que essa é a combinação para uma vida com saúde. E de fato é. Mas, para saber se a saúde está realmente em dia, só fazendo exames. Faço anualmente. Com frequência, então anual? Frequência, sim. Fiz em julho deste ano. Quando foi a última vez que vocês fizeram um exame de check-up? Check-up tem uns... Eu faço regularmente. Faz regularmente você também? Geralmente mulher costuma ter mais isso mais certo assim que o homem, né? Todo ano. E glicose, questão de diabetes, vocês ficam atentos? A gente quando faz os exames, a gente faz geral, né? Faz tudo, né? Aí fica controlado. Exatamente. Para aqueles que sempre fazem o check-up, estão no caminho certo. Agora, um alerta para todos é ficar de olho na glicose, pois é ela a responsável por indicar o diabetes, uma doença silenciosa. Esta endocrinologista explica que é muito importante controlar a glicose desde cedo para evitar problemas no futuro. Muitos pacientes descobrem a doença aleatoriamente, num teste, num exame de rotina, às vezes do trabalho. Então, a gente precisa mostrar para as pessoas que o diabetes, a glicemia de jejum deve ser feita pelo menos anualmente, mesmo em pessoas saudáveis. Como é uma doença crônica, os sintomas vão se instalando aos poucos, isso vai lesando devagar todos os órgãos. Então, ela pode sofrer com complicações crônicas, como cegueira, amputação, doença renal crônica, e a principal causa, na verdade, de morte nos pacientes com diabetes é a doença cardiovascular, é o infarto, é o AVC, e as pessoas, mesmo que saibam que tem diabetes, às vezes elas não se preocupam muito com isso. Os dados são preocupantes quando olhamos para esta doença. O Brasil é o 4º país com a maior incidência do diabetes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, quase 17 milhões de brasileiros já desenvolveram o estágio inicial da doença e apenas 1/3 dos pacientes foi diagnosticado. O teste é simples e rápido, realizar uma coleta de exame de sangue em jejum de 8 horas, realizando a dosagem da glicemia de jejum. A gente restringe um pouco o excesso de carboidratos simples, orienta a prática da atividade física regular e, lógico, a ingestão dos medicamentos apropriados para o diabetes. Se a pessoa procura manter hábitos saudáveis, vai ao médico regularmente, mantém a glicemia controlada, vida normal. Tem a mesma expectativa de vida das pessoas que não têm diabetes. E aqueles que já foram diagnosticados, como este garotão aqui, a dica é controle. Sabendo o que pode e o que não pode, fica fácil receber nota 10 em saúde. A minha diabetes está controlada. Se você comer demais, te faz mal. Se você não comer, você faz mal também. Então tudo tem que ser método, tem que ter. E aí, fazendo tudo isso, fica igual o senhor aqui, né? Ativo. Eu estou justo e perfeito. Com energia. Energia e tudo aqui. Isso aí. Olha, paciente denuncia a situação na UPA de Serra Sede. Cadeiras do setor de medicamentos estavam quebradas. Adriana estava com a mãe na unidade aguardando transferência. Os bancos estão sem almofadas, a cadeira de descanso está praticamente destruída. Os flagrantes foram feitos pela Adriana. Há poucos dias, ela passou um sufoco com a mãe na UPA de Serra Sede. A sala de medicação dos pacientes, a coisa absurda, as cadeiras do papai quebradas, entendeu? Os bancos sem almofada, sem nada. E não tem uma estrutura para atender um paciente. Infelizmente não tem. Como se não bastasse a falta de estrutura dentro da unidade, os pacientes enfrentam ainda a demora na transferência para hospitais. A mãe de Adriana, de 85 anos, machucou a costela e ficou mais de 15 horas para ser transferida. Os funcionários falaram que a gente teria que aguardar mais ou menos umas 4 horas para ela ser transferida. Aguardamos 4, 5, 6, 7, quando saímos daqui já era 1h20 da manhã, entendeu? Uma senhora com 85 anos. Cadê a prioridade do paciente? Pelo tempo que a gente estava esperando para ser transferido para o Jaime, eu pedi um lençol para cobrir a minha mãe e o funcionário falou que não tinha lençol. Portanto, eu vi pacientes com roupas de cama de casa, porque não tinha para atender o paciente. Quem procura atendimento na UPA está assustado com o descaso. O medo de Adriana é de chegar novamente aqui na unidade e encontrar o espaço da mesma forma que mostramos nas imagens. A pergunta que todos fazem é quando essa realidade vai mudar.
Se eu puder e tiver recurso, eu prefiro ir para outro lugar, porque ficar aqui, sabendo que eu preciso ser transferida, ou a minha mãe, um filho meu, e ter que guardar mais de 12 horas, entendeu? Foi quase 24 horas a gente aqui esperando uma ambulância. É muito tempo. E se minha mãe tivesse risco de morte? Como é que ficaria a vida da minha mãe? Olha, a Prefeitura da Serra informou que foram investidos mais de R$2 milhões em equipamentos imobiliários na área da saúde e as poltronas e cadeiras estão sendo trocadas e recuperadas. Disse que os lençóis são para pacientes e não há falta. A transferência só é realizada quando há leito vago e a disponibilidade é regulada pelo Estado. A expectativa para as vendas de fim de ano. A Federação do Comércio prevê um crescimento de quase 2%. Apesar de pequeno, um número positivo, depois de 3 anos em queda. Neste mês de novembro, os trabalhadores recebem a primeira parcela do 13º salário. E como o clima de Natal já está por todo lado, nada melhor do que já lançar as promoções de final de ano para aumentar as vendas. Já vem melhorando, essa semana deu uma levantada e eu acredito que daqui para frente a tendência é só melhorar. O Natal é a data mais esperada pelos comerciantes, porque é nesse período de final de ano que as lojas faturam mais. Os últimos 2 anos não foram lá essas coisas. Afinal, a economia estava e ainda está meio fraca. Mas para o Natal de 2018, a expectativa é de crescimento. Nós estamos confiando que esse Natal vai ser um excelente, vai superar as vendas do ano passado. E assim, a gente está bem confiante nisso. O setor varejista aqui no Espírito Santo pretende faturar até R$52 milhões neste final de ano. Parece uma montanha de dinheiro, mas se pegarmos a série histórica, esse não é um lucro tão alto. Mesmo assim, um aumento de 1,8% representa um ano de alta depois de 3 anos consecutivos de queda. Então, a meta nas lojas é vender. Para isso, é preciso atrair os clientes. E nessas horas, cada loja tem uma estratégia. A gente tem brinco que começa com R$10, 20, 30. Então, assim, a gente já alia a qualidade ao preço baixo também. Esse seria o atrativo da loja para o cliente? O principal atrativo, a qualidade do produto e o preço também. E o movimento já começou. Apesar de estarmos em novembro, tem consumidor adiantando compras e escolhendo os presentes de Natal. Bom para os lojistas e para os vendedores. A gente já sentiu já que o fluxo de clientes no shopping aumentou, que o fluxo na loja também aumentou. O pessoal está adiantando já presente para o Natal. E agora você vai acompanhar uma história de luta pela vida. Seu Silvestre se tornou referência no Espírito Santo e até no Brasil. Ele foi o primeiro paciente no estado e o 6º no país a receber um coração artificial. Bombou na semana. Alguns vão dizer até que é milagre, porque o que este homem passou não foi fácil. Silvestre, um empresário de 56 anos, colocou um coração artificial para ajudar o dele próprio a bater. Sendo que o 4º infarto não foi fulminante, né, porque eu não morri. Mas ele me deixou com, vou dizer, sequelas, né, assim, o pulmão praticamente não funcionava, a respiração, né, que depende do pulmão. O rins praticamente parou de funcionar. O resultado foi parar nas UTIs de alguns hospitais. O último episódio aconteceu em junho deste ano e o empresário se internou no Hospital Metropolitano na Serra. E apesar dos esforços da equipe médica, veio a sugestão de colocar um coração artificial. A ideia era me botar no primeiro da lista, né? Não sei se ela é regional ou nacional, para transplante de coração. Mas eu não tinha condições de esperar. Então o Dr. Ácide apresentou para mim as alternativas, ou era morrer, ou era botar o coração artificial, ou esperar o coração normal, transplante normal, sendo que ele deixou claro, toda a equipe deixou claro, você, com a estrutura que você está hoje, seu coração, você não tem condições de sobreviver. Esse coração artificial é feito de titânio e ele tem a tecnologia mais moderna do momento na medicina. O aparelho foi liberado há pouco mais de 1 ano no Brasil e o Silvestre é o 6º paciente a receber esse dispositivo no país e o primeiro do Espírito Santo. Um acontecimento que com certeza ele vai se lembrar para sempre e a equipe médica do hospital também. É uma inovação, tanto para o hospital quanto para a cardiologia capixaba mesmo. A Fernanda faz parte da equipe médica que participou de
todo o processo. Ela explica que o coração artificial é totalmente seguro, desde que as instruções sejam seguidas. Esse coração funciona como uma bomba de fluxo contínuo, vai mandando fluxo continuamente para o corpo, que vai circulando, e daí o paciente vai melhorando de todas essas repercussões que a insuficiência cardíaca dá. O dispositivo ele está fazendo às vezes aí de um coração, mas ele tem alguns inconvenientes, porque está ligado a uma bateria, tem que ter um cuidado de curativo diário, né? Tem que estar sempre essa preocupação de carregar a bateria, ter o peso da bateria. Então, se tivesse um órgão transplantado, não teria esses inconvenientes. Mas ele vai ter vida normal com o dispositivo ou se fosse com transplante. Agora o Silvestre vai precisar usar este colete que carrega 2 baterias e ele tem uma espécie de monitor também para receber avisos. Tem um equipamento, né, que carrega as baterias que eu tenho que carregar comigo. E tem um outro equipamento que ele substitui o computador que está comigo hoje. Porque esse computador ele vai ficar no hospital que, no caso, se manifestou para poder cuidar de mim. O trabalho dos médicos foi essencial, mas sem a força da Cleia, a esposa, não teria dado tão certo. Dormi, acordei, passei esses meses todos aqui dentro do hospital, entendeu? Agora ele já desce a escada, já passei um pouquinho, né? Então é muito gratificante mesmo. Uma história e tanto que deixa qualquer pessoa surpresa. Mas, acima de tudo, uma história que permitiu ao Silvestre poder viver mais e melhor. Nem do aparelho de respirar eu preciso, já deve ter mais ou menos um mês que eu não respiro por equipamento. Coração, parei de fazer hemodiálise, né? Porque por causa do rins não funcionava. O pulmão, apesar de ter tido uma complicaçãozinha na hora de fazer a massagem, ele tá bom, tá funcionando 100%, então diria que tá tudo 100%, só recuperar a massa muscular e viver a vida. A previsão é que ele tenha alta na semana que vem. Os médicos acreditam que o empresário terá uma vida normal. E a seguir, as dicas da agenda de sábado. A gente já volta. Fica nesse papo de que hoje tem, mas eu tô que você não me dá moral. Esse cara da gente quase passa mal. Esse teu jeitinho eu já sei qual é. Bota tanta pilha, mas como é que é? Vai ficar de mal. Acompanhe comigo as dicas da agenda especial de sábado. The wizarding and non-wizarding worlds have been at peace for over a century. O excêntrico magizoologista encontra os queridos amigos. Ele é recrutado pelo seu antigo professor da Escola de Mágica Dumbledore para enfrentar o terrível Bruxo das Trevas, interpretado por Johnny Depp, que escapou da custódia do Congresso Mágico dos Estados Unidos e reúne seguidores, dividindo o mundo entre seres de magos sangue puro e seres não mágicos. O que foi? Tem tantas crianças no sistema de acolhimento, isso parte o meu coração. Em De Repente Uma Família, um casal jovem decide adotar uma criança e busca uma feira destinada a encontros entre adultos e jovens sem lar. O casal se apaixona pela pré-adolescente Lizzie, uma garota de temperamento forte, e decide adotá-la. Mas Lizzie tem 2 irmãos menores, que se mudam com ela. Logo, o casal se vê com 3 crianças barulhentas e indisciplinadas, que mudam totalmente a vida deles. Bateu a porta no porte. E a Lita não para um segundo de fazer birra. Eu não quero isso! Ai! Não, hoje não é dia de batatinha. Me dá isso aqui. Ai. Não, Lita! Abaixa! Não tenta pagar assim, não! De Repente, Uma Família. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor. A Adriana Calcanhoto faz show nesse domingo. A apresentação é na área de eventos do Shopping Vila Velha. Eu não sei se o que trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou horror. Já mandaram avisar a bicharada. No Boulevard Shopping Vila Velha, em Taparica, tem blues e cerveja. O evento vai até domingo.
Hoje, Saulo Simonassi toca a partir das 9 horas da noite. A entrada é de graça. Hoje é festa no céu. Hoje é festa no céu. Pra que tanto charme, amor? A Hangar Clube, na Praia do Canto, tem Samba Júnior. É a partir das 11 horas. Não vê que eu quero você pra mim. Será que vai voltar? Será que me esquecer? Na UDES, Rony Risse, João Felipe Rafael e Bruno Fischer agitam a noite sertaneja, a partir das 11 horas. Será que me esqueceu? Será que vem pra ficar? Ou será que se perdeu? Tem saudade sua. E a gente fica por aqui. Para você, boa noite e um ótimo fim de semana. Uma foto sua em minha prateleira, em todo lugar. Seus rastros no chão foi o que deixou.